Imagine o seguinte: em um tempo de crise, o povo de Israel buscava um líder, alguém que fosse guiado diretamente por Deus. Uma nação inteira buscando a liderança certa, alguém escolhido pelo próprio Deus para conduzi-los. No meio desse cenário, Deus olha não para o mais forte, o mais habilidoso, mas para um jovem, quase invisível aos olhos dos homens, mas com o coração puro e disposto a servir. Deus escolhe um jovem simples para essa missão. Você já parou para pensar por que ele o escolheu? O que Deus viu nesse jovem que o fez especial? E ainda o mais intrigante, será que Deus vê algo semelhante em você? Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre o que Deus viu em Samuel. E acredite, o mesmo que ele viu em Samuel, ele também vê em você. Fique comigo até o final e descubra o porquê. A última revelação é a mais importante e poderosa de todas. Se você permitir, ela tem o poder de mudar a sua vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria poder compartilhar esta mensagem com você. Eu sou o pastor Donizete Diniz e quero declarar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a graça e a sabedoria de Deus ilumine os seus familiares e também os seus passos. Seja bem-vindo ao canal Demais, onde buscamos juntos entender e viver as verdades eternas da Palavra de Deus. E vamos juntos descobrir o que há em Samuel que também existe em você. Prepare-se, porque hoje Deus falará ao seu coração de uma maneira especial. Mas antes de ir para a mensagem de hoje, gostaria de pedir a sua inscrição no nosso canal. Inscreva-se e acione também o sininho de notificações. É muito importante você acionar o sininho, porque assim o YouTube vai te encontrar todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos no canal. E se você puder também, deixe aquele like, aquele joinha, para que a plataforma entenda que este vídeo é bom e entregue para outras pessoas que possam estar precisando de ouvir uma mensagem. Amém? Agora, vamos entender o que fez Samuel ser escolhido por Deus e como essas mesmas características podem transformar a nossa vida. Precisamos primeiro entender que Deus vê coração e não aparência. E quando falamos de Samuel, o primeiro ponto que precisamos entender é que Deus não escolhe como homens escolhem. O próprio Senhor deixou isto claro ao profeta Samuel quando ele, lá na frente, foi ungir o rei de Israel. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Samuel, ainda jovem, já possuía um coração que atraía o olhar de Deus. Ele era um rapaz dedicado, obediente e sempre atento ao que Deus queria realizar. Vocês já pararam para pensar que Deus olha o nosso coração? Ele não se importa com a nossa aparência, com o status que temos, com o dinheiro, mas sim com aquilo que temos dentro. Deus se preocupa com a sinceridade, com o seu desejo de agradá-lo, de ser fiel a Ele, mesmo quando ninguém está vendo. E esse é um valor que toca o coração de Deus. Foi dessa forma que Samuel conseguiu tocar o coração do Senhor. E é algo que Deus valoriza como ninguém. Outro aspecto muito importante e marcante na vida de Samuel era a sua obediência. Desde muito jovem, Samuel foi dedicado ao serviço do templo e aprendeu a obedecer à voz de Deus. Isso se tornou uma característica essencial em sua vida, que diferenciou de tantos outros, inclusive dos filhos do sacerdote Eli. Outro aspecto fundamental, além da sua obediência, era a sua fidelidade. Desde muito jovem, Samuel foi ensinado a ouvir, a obedecer e ser fiel à voz de Deus. E isto ficou marcado em sua trajetória. Desde o seu chamado, quando ele ouviu a voz de Deus e respondeu prontamente, até cada decisão que tomou como profeta de Israel, Samuel demonstrou obediência incondicional. A obediência dele era profunda, genuína e vinha de um coração que amava e respeitava
a Deus acima de tudo. Quantas vezes, irmãos, Deus nos chama à obediência, mas nós deixamos o orgulho ou a nossa própria vontade falar mais alto. Deus nos chama, nos instrui a seguir a sua voz e nós hesitamos. Talvez pelo medo ou pela incerteza, acabamos resistindo. Mas Samuel foi um exemplo vivo de fidelidade. Ele dizia: eis-me aqui, Senhor. E essa obediência atraiu o favor de Deus sobre a sua vida. Olhem para Samuel. Ele não questionou, não duvidou, ele simplesmente obedeceu. E essa obediência levou-o a grandes conquistas. Fez dele um profeta de destaque em Israel, um homem que tinha respeito e a admiração de toda a nação. Ele falou exatamente aquilo que ele ouviu de Deus para o sacerdote Eli. A obediência não é apenas um ato, ela demonstra a nossa confiança em Deus. E quando você obedece, você diz a Deus: eu confio que o teu caminho é melhor que o meu. Amados irmãos, Samuel tinha algo que o tornava especial. Ele possuía um desejo sincero de servir. Desde pequeno, ele foi levado ao templo e ali permaneceu, se colocando à disposição para que fosse necessário. E essa disposição de servir, essa entrega a Deus e ao próximo, fez com que Deus o olhasse com tanto carinho. E hoje nós vivemos em um mundo que nos diz o contrário. Vivemos em um mundo que valoriza o ego, o status, o sucesso pessoal. Dizem que precisamos buscar os nossos próprios interesses, ser autossuficientes. Mas a Bíblia nos ensina que servir ao próximo é a essência do Evangelho. Samuel entendeu isso e Deus o exaltou. Vocês já imaginaram o que Deus pode fazer em nossas vidas quando estamos dispostos a servi-lo? Quando colocamos a sua vontade acima dos nossos próprios interesses? Quando resolvemos obedecer à voz e o chamado do Senhor? Muitas vezes, a maior bênção que podemos receber é a oportunidade de servir. E, finalmente, o que talvez seja um dos pontos mais interessantes sobre Samuel é que ele sabia escutar a voz de Deus. Uma das qualidades mais especiais de Samuel era a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E desde pequeno, ele já ouvia a voz de Deus de forma nítida, como quando ouviu chamá-lo no meio da noite. E, obediente aos ensinos do sacerdote Eli, respondeu. Samuel manteve esta conexão com Deus durante toda a sua vida, nunca se afastando das orientações divinas. Ele foi profeta, sacerdote e também juiz em Israel. Em todas as fases da sua vida, manteve a comunhão com Deus e sempre esteve pronto a ouvir o que o Senhor queria dizer. Deus continua falando com seus filhos, mas será que estamos dispostos a ouvir? Quantas vezes, em meio à correria, às preocupações do dia a dia, deixamos de lado a comunhão com Deus, deixamos de escutar o Senhor no silêncio. Deus nos orienta no silêncio. Muitas vezes, em meio ao ruído deste mundo, acabamos nos distanciando daquilo que Deus quer falar conosco. Mas Samuel nos lembra da importância de buscar e ouvir a Deus em oração e quietude. Quando escutamos a voz de Deus, somos direcionados, fortalecidos e guiados em nossos caminhos. E saiba que Deus fala com você também. Ele quer que você o escute, que aprenda a ouvir a sua voz no seu coração e em sua palavra. O mundo faz barulho, mas Deus fala no silêncio. E é nesse silêncio, na quietude, que Ele revela o seu propósito para as nossas vidas, como fez com Samuel. Agora, meus irmãos, eu quero que você pense. O que Deus vê em você? Ele não olha para as suas falhas, Ele não vê as suas limitações como você as vê. Talvez você pense que as suas limitações possam estar te impedindo, que as suas fraquezas sejam grandes demais. Mas Deus vê o seu potencial, Ele vê a sua sinceridade, Ele vê a sua busca por ser fiel, a sua vontade de ser melhor e de agradá-lo e de viver para
Ele. Assim como Samuel, Deus olha para você com amor e espera de você essa entrega genuína. Ele não te julga pelas suas falhas, mas sim pela sua disposição em buscá-lo. Ele enxerga o potencial, a capacidade, a obediência, o desejo de servir e a vontade de fazer o bem que existe dentro de você. Entenda, Deus vê um Samuel em cada um de nós, alguém disposto a ouvir e a servir, alguém que coloca a vontade de Deus acima da sua própria. Se você sente que falhou, que em algum momento deixou de ser tudo o que Deus esperava, lembre-se, Deus está sempre pronto a te perdoar. Deus está sempre pronto a restaurar e a nos guiar de volta ao caminho certo. Ele está buscando por pessoas como Samuel, pessoas como você, que estejam prontas a se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. Se você deseja essa mesma disposição que Samuel teve, ore pedindo a Deus que abra o seu coração e que te ensine a ser fiel, a ser obediente e a escutar a sua voz. Deus quer fazer grandes coisas através de você, mas é preciso que estejamos com o coração aberto, prontos para obedecer e dispostos a servir. E agora, comprometido, eu deixo uma mensagem para que você carregue consigo. E encontre-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, onde diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meus queridos irmãos, se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se comprometer com Deus e a dizer a Ele: Senhor, estou aqui para ouvir a Tua voz, para obedecer e para te servir. Deus tem grandes planos para você e Ele quer que você esteja pronto para ouvi-lo, servi-lo e obedecê-lo. O Senhor quer mudar a tua vida, mudar a tua trajetória e mudar a tua história. Samuel foi um exemplo para Israel e você pode ser um exemplo no seu lar, na sua igreja, no seu bairro, na sua comunidade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que essa verdade inspire você a buscar um coração cada vez mais alinhado com a vontade de Deus. Lembre-se que Deus não busca perfeição, Ele busca disposição. Ele vê em você alguém que Ele pode usar para a sua glória. Que Deus abençoe você e a sua família abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.